Olá pessoal, eu sou o Dr. Wellington Alves, urologista, trabalho especificamente na área de andrologia em Brasília e sejam muito bem-vindos ao nosso Androcast. O Androcast é um projeto para trazer informações para a população e para profissionais médicos também a respeito do tema tão importante que é a saúde do homem. Dentro deste tema majoritário, nós vamos abordar diversos subtemas que são extremamente relevantes à saúde do homem. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, o deputado Eduardo Pedrosa, do União Brasil, que tem uma história muito importante na saúde do homem do Distrito Federal. O deputado Eduardo Pedrosa está à frente de uma série de frentes parlamentares da saúde e eu gostaria que ele falasse um pouquinho das frentes que ele está atuando no momento com tanta dedicação. Bom, quero aqui em primeiro lugar agradecer, Dr. Wellington, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no Androcast junto com você. A gente tem tentado sempre procurar especialistas, profissionais que desempenham um grande trabalho aqui pela população do Distrito Federal. E você é uma pessoa muito respeitada e eu fico muito grato de poder estar participando desse momento aqui com você. A gente, esse ano, já lançou algumas frentes parlamentares, então focado as ações dentro dessas frentes. Hoje presido a frente parlamentar do enfrentamento ao câncer aqui da Câmara Legislativa, em defesa das pessoas com síndrome de Down, em defesa das pessoas com doenças raras, em defesa das pessoas com autismo. E agora a gente está fazendo um trabalho também com as pessoas pré e pós-transplantadas, né, trabalhando por uma política pública específica para essas pessoas. Também vamos lançar uma ainda dentro da área da saúde, que é a frente parlamentar voltada para a saúde mental. Então a gente tem tentado abraçar algumas causas, ouvir pessoas, se relacionar com especialistas para tentar entender um pouco do que eles têm observado na ponta. E a gente, de alguma forma, pegar um pouco dessa visão, um pouco desse trabalho que é desenvolvido aqui por vários profissionais de excelência do DF e transformar em ações mais práticas ou potencializar essas ações. Então o trabalho das frentes é muito nesse sentido, né? E é muito importante a gente poder estar tendo esse espaço de diálogo com esses profissionais, mas também com a comunidade, com a sociedade, né? E hoje aqui, através do Androcast, que a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho e ver se a gente consegue atrair as pessoas também para esse processo. Exato, é um privilégio poder contar com seu apoio. Nós hoje vamos contar um pouquinho de uma história que talvez muitos não conheçam e como que o deputado Eduardo Pedrosa chegou a desempenhar um papel importantíssimo na saúde do homem no Distrito Federal. Em 2014, eu tinha um sonho, que era tentar instituir um serviço de atendimento à saúde do homem na Secretaria de Saúde, né, no Sistema Único de Saúde. Então, a partir de 2014, 2015, início de 2015, comecei a levantar dados epidemiológicos. No final de 2015, nós apresentamos um projeto a uma faculdade para embasar uma pesquisa científica e nós fizemos um mapeamento, né, um estudo epidemiológico dentro do Distrito Federal sobre alguns aspectos relacionados à saúde do homem. Esses dados foram apresentados à Secretaria de Saúde, e onde nós evidenciamos um grande agravo à saúde do homem, e a partir daí foi-se tomado uma série de iniciativas e ações com o objetivo de tentar instituir e estabelecer esse serviço de saúde do homem. Bom, no decorrer desse processo, felizmente nossos caminhos acabaram se cruzando e o deputado Eduardo Pedrosa apoiou uma ideia da instituição desse serviço e também da criação de um projeto de lei em saúde do homem. Então, no decorrer desse projeto de criação do serviço, foi-se também plantada a semente da criação de uma lei em saúde do homem. Com o passar dos anos e todos os procedimentos burocráticos sendo realizados, hoje
nós temos no Distrito Federal um serviço de andrologia e saúde do homem e nós temos uma lei distrital, a Lei 7055 de 2022, que é a Lei de Saúde do Homem do Distrito Federal, de autoria do deputado Eduardo Pedrosa. E eu gostaria que o deputado dissesse um pouquinho sobre como foi o processo de tramitação, de criação dessa lei, um pouquinho da burocracia, porque a maioria dos nossos ouvintes aqui não tem ideia de como isso funciona. Funciona. Bom, o Dr. Wellington já sabia do trabalho, né, que ele desenvolvia aqui no Distrito Federal, um amigo tinha me falado. Nos conhecemos e eu falei, Dr. Wellington, vamos abraçar essa causa de fazer a lei. Gostaria que você ajudasse a gente a desenhar isso, né, até porque a gente quer ouvir, na hora da elaboração das leis, especialistas que realmente têm ali um conteúdo, que entendem das nuances diárias, para que isso se torne uma política pública efetiva. E a gente queria também fazer com que, né, doutor Wellington, a gente instituísse um serviço de atendimento à população que fosse aí um serviço que ficaria para sempre, um ganho para a sociedade. Que não fosse só algo duradouro que a gente vai passar e isso às vezes vai ficar, né? A gente gostaria que fosse realmente uma coisa que fosse uma política de Estado e não só uma possibilidade de uma política momentânea de governo ou de uma secretaria. E com a lei a gente cria essa possibilidade, a gente abre essa porta e graças a Deus a gente hoje tem uma legislação no DF, né? Somos o primeiro estado, um dos primeiros estados do Brasil a ter uma lei nesse sentido. Essa foi uma lei que nós aprovamos ela no Novembro Azul e é muito emblemático a gente falar isso na Câmara Legislativa, porque muitas vezes o pessoal faz assim, faz lei e tal, apresenta, mas não aprova, né? Gera uma discussão momentânea, mas aquilo não vai para frente. E a gente conseguiu protocolar essa lei tramitou em diversas comissões, foi debatida dentro da Câmara, passou pela Comissão de Saúde, passou pela Comissão de Orçamento, passou por diversas comissões dentro da Casa, durante um processo demorado, porque é necessário ela ser aprovada e discutida em todas as comissões para que possa ser votada no plenário da Câmara, até que ela foi votada bem no Novembro Azul, né? E a gente não só ficou falando bonito, como muitos fazem por aí, mas fazendo algo efetivo, transformando numa política pública de fato, trazendo uma entrega num período muito especial, e que a gente acredita que vai estar sendo uma lei para poder estar beneficiando e ajudando muitas pessoas aqui no Distrito Federal a terem um serviço de excelência aí sendo prestado. Isso para sempre, né? Que o DF seja uma referência nesse tipo de atendimento, porque os profissionais, como o senhor, né, que estão à frente desse trabalho, realmente são profissionais diferenciados. E quando a gente fala em políticas de saúde do homem é um tema muito abrangente. Hoje o deputado está à frente da Frente Parlamentar de Saúde do Câncer. Isso, tratamento ao câncer. E exatamente. Nós temos o câncer de próstata, o Novembro Azul foi criado em função do câncer de próstata e hoje nós vemos a saúde do homem como um espectro mais amplo, existem outras afecções, nós vamos falar só um pouquinho sobre isso referente à lei, mas o câncer de próstata é a neoplasia que mais acomete o homem, né? E como é que está esse trabalho à frente da Frente Parlamentar de Câncer? E existe um grande estigma, né? Assim, a gente vê que muitas das vezes, né, existe, né, por trás dessas ações todas, né, que a gente tem feito, e a gente vai observando isso no cotidiano, que às vezes o homem tem essa coisa de às vezes não buscar o atendimento adequado, de ser acomodado, ou às vezes até mesmo de ter algum tipo de preconceito mesmo nesse sentido. E a gente, quando tenta trazer essa lei, discutir esse assunto, mostrar a importância mesmo de que a gente olhe para essa pauta como uma pauta importante do ponto de vista de saúde mesmo, de uma vida saudável, né, para os homens aí. E a nossa ideia é que a gente consiga fazer com que isso se torne uma política pública aqui no DF que seja referência. Então, assim, a gente vê pelos números, né, igual você falou, 30% de câncer de próstata, tá? Então nós temos uma dificuldade enorme na rede também de suporte. É necessário que o governo faça investimentos, se organize para que esses serviços sejam potencializados, igual eu estava falando,
melhore o acesso ao diagnóstico. A gente na Frente Parlamentar do Enfrentamento ao Câncer tem trabalhado muito essa questão do diagnóstico. A demora às vezes para uma biópsia, às vezes lá uma imunohistoquímica que a gente vê a dificuldade de o pessoal conseguir fazer hoje na rede, até para que a gente consiga ter um diagnóstico num período correto e muitas das vezes esse diagnóstico possibilite um tratamento adequado dentro da rede pública de saúde. Né? O SUS oferta isso para a população e a gente precisa fazer com que essa jornada funcione para que o paciente realmente consiga acesso a um tratamento que vá ali ser efetivo na vida dele. Então, o objetivo da frente é acompanhar esses processos, é discutir esse contexto como um todo. A gente tem discutido muito a necessidade da presença de mais profissionais, de mais estrutura, né, de medicamentos, de acompanhamento mesmo da secretaria dessa parte oncológica. A gente tem visto algumas dificuldades que o governo tem enfrentado a nível de organização. E através das frentes parlamentares a gente tem essa condição de estar conversando com a sociedade civil, com os profissionais de saúde, com o governo, com os parlamentares. A gente de certa forma une todas as pontas e leva para uma mesa para poder discutir o que está acontecendo de verdade. Às vezes muitas pessoas ficam desesperadas pela falta de informação ou por não entender o processo para conseguir vencer essa jornada dentro da rede. Então a Frente Parlamentar também tem esse propósito. A gente agora está elaborando cartilhas, vamos fazer materiais para que a gente de alguma forma possa trazer informação para a população e também mais segurança e tranquilidade de que vai existir um fluxo para esse atendimento às pessoas aqui no DF. Perfeito. Com a implantação da lei, a lei ela abrange outros aspectos da saúde do homem e foca principalmente em duas doenças extremamente importantes e que têm um impacto muito grande na nossa qualidade de vida e que também tem um estigma muito grande. A disfunção erétil e a andropausa, né? Então, hoje nós sabemos que uma grande parcela dos homens tem andropausa, que é o déficit androgênico do envelhecimento masculino, a queda dos níveis de testosterona, e muitos não sabem, né? E a associação, a andropausa, ela está diretamente ligada com uma série de outras doenças crônicas, com o desenvolvimento, a instalação e o agravamento dessas doenças, que acometem a base da sociedade, um grande número de pacientes, e que eles têm uma grande dificuldade em identificar isso, porque lá na linha de frente os profissionais não são treinados ainda para identificar esses pacientes e também os pacientes não têm acesso a um tratamento específico para isso. Não tinham. E a disfunção erétil, ela é um grande estigma na saúde do homem, né? Eu costumo dizer que quando eu estou tratando um paciente, eu estou tratando a família, né? Existe um aumento na incidência, isso foi uma pesquisa também que nós fizemos aqui no Distrito Federal, com mais de 500 pacientes, e existe um aumento na incidência já a partir dos 40 anos de idade. Os números foram extremamente alarmantes. E ela se agrava com o aumento da idade e ela está agravada também, ou é mais frequente, em determinadas doenças, como por exemplo o diabetes tipo 2. Então, o serviço de andrologia que foi criado, ele foca principalmente nessas duas doenças, andropausa e disfunção erétil, mas também em todas as outras disfunções sexuais e doenças ou agravos relacionados à saúde do homem. O câncer de próstata está diretamente relacionado no sentido de que muitos pacientes que são tratados têm como sequela disfunção erétil, né? E hoje nós sabemos também que sempre houve um grande mito relacionando o câncer de próstata à testosterona, né? Ainda há alguns anos, né, esse era um tabu, né? Havia um grande medo de que a testosterona tivesse um papel no câncer de próstata, na gênese do câncer de próstata. Felizmente hoje nós sabemos que não é essa a realidade, que os dados podem mostrar que pode ser até o contrário, né? E que a testosterona possa ter até um papel de proteção.
E é extremamente importante que nós tenhamos este serviço para atendimento à população e que também tenhamos o serviço para atendimento ao tratamento do câncer de próstata, né? A motivação pessoal que nós tínhamos, né, desde o início permanece, felizmente, até hoje. A ideia é nós ampliarmos cada vez mais o serviço. A lei 7055 dá um embasamento muito grande para a gente, jurídico até, né, onde a gente alicerça o tratamento dessas duas doenças que são tão prevalentes e permite que a gente busque o apoio continuado, né, junto às entidades legislativas, para que a gente consiga manter esse serviço funcionando e que não seja uma coisa passageira e que continue, como o deputado já citou. Com certeza, né? E é importante, né, doutor Wellington, a gente deixar claro, né, explicar que dentro das legislações, quando a gente faz, a gente coloca lá que o governo deve, a partir daquele momento, orientar o orçamento, ter uma política pública de fomento. Então, nesse caso especificamente, eu acho que a gente até traz a nível de organização para o governo uma necessidade de buscar fazer um planejamento a nível orçamentário para garantir a continuidade desses serviços e também buscar ampliação, né? Então a gente traz essa prerrogativa, né, de que é necessário que haja, por parte do governo, dentro do seu planejamento, uma disponibilidade orçamentária para atender esse serviço. É muito importante que a gente faça isso porque a gente sabe que tem muitas prioridades dentro do governo, né? E às vezes, diante de toda a dificuldade, de toda a complexidade da rede, se você não prioriza determinados serviços, naturalmente você acaba diminuindo aquele atendimento ou até mesmo acabando com ele, né? Então acho que a gente traz uma segurança de que o DF vai ter uma política pública por muitos e muitos anos aí, nessa área, né, da saúde do homem, como referência aí no nosso país. E os impactos na saúde da população do DF a gente já consegue verificar, né, tendo em vista já o número de pacientes que já foram atendidos desde a criação do serviço. É claro que, como trata-se de um serviço especializado, a ideia que eu tenho é que a gente tente abranger o máximo de pacientes, né, ou servir como referência para o máximo de profissionais médicos que estejam atendendo mais a linha de frente, né? Hoje nós sabemos que existe uma trajetória até o paciente chegar no especialista, então a gente trabalha para tentar tornar esse acesso mais direto, mais fácil, e tentar também capacitar os médicos na linha de frente, os médicos generalistas e médicos da saúde da família. Essa é uma ideia que eu tenho, tentar capacitá-los para identificar esses pacientes de risco, né, que já tenham sintomas e que a gente possa tratá-los o quanto antes, porque aí a gente consegue um impacto muito maior na qualidade de vida e na longevidade, inclusive, né, com qualidade, né. Com certeza, né, doutor? E assim, eu acredito também que muita gente deve acabar tendo acesso a esse diagnóstico, às vezes num período que já está com a fase avançada, né, por exemplo, com relação ao câncer de próstata, né? Igual a gente falou, por conta dos estigmas, dessa questão de se acomodar, e às vezes até porque a pessoa chegou na rede e logo de imediato não foi constatado algo, empurrou para frente e quando viu aquele problema se tornou algo maior e que aí gerou uma dificuldade enorme para a pessoa conseguir ter acesso a um tratamento que fosse efetivo, né? Então essa questão da capacitação no primeiro atendimento, ali na porta, acho que é um ponto fundamental que a gente não pode deixar de abordar e tem que avançar ainda muito nesse sentido. Acho que a nível de governo é uma análise que a gente tem que fazer para que o governo melhore muito também a estrutura para estar dando suporte para vocês levarem esse tipo de capacitação para o médico que está ali na ponta. E a manutenção desse serviço também, né, tendo em vista que a idealização incluía fornecimento do tratamento na íntegra, né, e o tratamento
medicamentoso, né? E quando se fala em tratamento medicamentoso em andropausa, a gente está falando de terapia de reposição hormonal, né? E é um tratamento que tem um certo custo para o paciente. Muitos não fazem, primeiro porque não tinham acesso, mas muitos não fazem por não ter acesso à medicação e não ter condições financeiras. E quando se fala em disfunção erétil, né, o tratamento medicamentoso da disfunção e também o tratamento cirúrgico, né? Então, felizmente nós avançamos muito nisso. Hoje os pacientes eles conseguem ter acesso às medicações para o tratamento da andropausa, aos procedimentos cirúrgicos, né, para o tratamento da disfunção, e estamos avançando bastante com relação aos tratamentos medicamentosos para a disfunção erétil. Então é uma caminhada que é contínua, né, e nós precisamos contar com o apoio de políticos que vistam essa camisa, que abracem essa causa, porque no final das contas nós conseguimos abranger uma parcela da população maior e a divulgação desse tipo de trabalho é fundamental. Isso vai ser, que isso sirva de exemplo e de estímulo para outros que talvez estejam tendo uma ideia parecida ou que possam trocar experiências com a gente para que a gente consiga ampliar isso da melhor maneira possível. E é importante, né, a gente vir trazendo um pouco dessa visão, né, doutor, igual você falou, né, conscientizar, mas também informar, trazer à baila um assunto importante como esse para que as pessoas comecem a observar. Eu me lembro quando a gente foi fazer essa discussão na Câmara, isso tramitou nas comissões, teve um debate amplo, e foi um projeto, uma lei que foi aprovada por unanimidade dos deputados que estavam lá. Então você vê que quando você informa, você traz dados importantes, você consegue mostrar para as pessoas a importância que a gente está tendo um foco, um olhar para esse assunto, né? Uhum. E nada mais justo, acredito, do que a gente fazer da Casa do Povo o ambiente para debater e construir isso, né? Agora a gente precisa correr, né, e assim, cobrar do governo que a regulamentação dessas legislações elas sejam práticas mesmo, que exista resultado prático. Uhum. A gente tem debatido muito a nível de orçamento isso, que não adianta só você criar uma lei ou fazer algo muito bonito se você não tem efetivamente uma participação do Estado de maneira firme mesmo para que aquela política pública se torne uma política real, né? A gente sabe que, e graças a Deus, eu não posso deixar de dizer aqui, igual eu falei já algumas vezes aqui, mas eu não posso deixar de repetir, a gente tem profissionais que se dedicam e que são compromissados, né, em fazer com que esse serviço de excelência aconteça. Muitas das vezes a gente sabe das dificuldades que é para as pessoas que trabalham na saúde pública, para o médico, para os profissionais que ali estão, de continuar fazendo aquilo mesmo diante de todas as dificuldades, mas que muitos se dedicam e fazem o seu melhor para poder garantir esse atendimento à comunidade. Igual o senhor falou aqui, né? Existe uma dificuldade do custo do tratamento, né? Existe uma dificuldade no custo dos medicamentos. E quando você não tem pessoas na linha de frente mesmo, abraçando uma causa, acaba com que você, de alguma forma, vai deixar essa população desassistida. Exato. Então, é muito especial ver pessoas assim que se dedicam diariamente, que abraçam a causa e que querem fazer dar certo. Né? Querem fazer dar certo porque priorizam a vida, porque priorizam as pessoas, porque fizeram do seu trabalho um compromisso com a população do nosso estado, e isso é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro o quanto que é louvável, né? E estimular outras pessoas também a participarem nesse sentido. A gente sabe hoje a dificuldade que às vezes a pessoa está ali dentro do serviço público tentando fazer a diferença, mesmo com todas as burocracias, né? Uhum. A gente tem a burocracia da aprovação de uma lei, mas a gente sabe a quantidade de burocracia que vocês vencem diariamente também, doutor, para conseguir garantir esse atendimento à comunidade. A burocracia para a padronização de um único medicamento é enorme. Enorme, né? Então eu fiz um pacto comigo mesmo que eu não ia desistir, sabe? E eu agradeço a todo o seu apoio, né? Nós precisamos de alicerces assim para a gente se embasar. Desde o início, o senhor vestiu a causa, apoiou o nosso projeto, apoiou a nossa ideia, e
Graças a você, nós temos isso hoje bem já sedimentado no Distrito Federal e quem sabe nós não vamos ampliar isso, né? Então é algo que vai se ampliar, eu não tenho dúvidas, dentro do escopo de atendimento na nossa população. Hoje a gente foca aqui no Centro-Oeste, no Distrito Federal, nós temos muitos pacientes que vêm de fora também, né? E é mais um estímulo para a gente divulgar isso, né? Porque nós temos a capacidade para atender um grande número de pacientes e está sendo um sucesso. Muita gente vem de fora, doutor Wellington, para buscar esse atendimento aqui no Distrito Federal, né? Nós temos, o Distrito Federal é um polo, né? Essa região do entorno, ela compreende aí cerca de 2,5 milhões de habitantes, se eu não me engano, e um serviço dedicado à saúde do homem, nesses moldes, nós só temos na Secretaria de Saúde nesse hospital. Então, realmente ele acaba trazendo hoje, é claro que a tendência é isso expandindo, né, a área de abrangência, mas atualmente a gente consegue dar atendimento a toda essa população que está procurando, mas o objetivo é ampliar esses atendimentos. Então, eu tenho que novamente agradecê-lo, né, agradecer por sua presença aqui no nosso Androcast. É um privilégio, é um prazer tê-lo ao nosso lado e tê-lo apoiando essa causa da saúde do homem do Distrito Federal. Como uma mensagem, eu deixo para vocês o seguinte: quando os níveis de testosterona estão abaixo de determinado limiar, nós temos aumentado a nossa mortalidade por todas as causas não violentas, ou seja, qualquer doença que pode causar a morte, se você tiver a testosterona abaixo de determinado nível, você pode morrer mais facilmente. Então só isso já deveria ser um motivo para todo homem monitorar os seus níveis e procurar um atendimento especializado. Então lembrem-se disso. Isso já é embasado cientificamente há muitos anos, mas muitos não sabem. Espero vê-los vocês no próximo Androcast e, mais uma vez, muito obrigado, deputado Eduardo Pedrosa, do União Brasil, aqui hoje conosco. Um grande abraço a todos. Grande abraço, pessoal. Muito obrigado, doutor Wellington. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Foi uma honra.